Existe uma pergunta que quase todo cristão já fez em silêncio, mas raramente tem coragem de dizer em voz alta. Por que eu trabalho, recebo, pago tudo certinho e nunca sobra? O dinheiro entra, as contas são pagas, mas no final do mês fica sempre a mesma sensação de aperto. Como se a vida estivesse sempre um passo à frente de mim. Não sobra dinheiro, não sobra paz, não sobra margem. E com o tempo, muita gente aceita isso como normal, como se viver sempre no limite fosse apenas a forma adulta de existir. Alguns dizem que é azar, outros culpam o país, o sistema, o momento. Tem quem acha que é falta de fé ou até que Deus não confia naquela pessoa com mais recursos. E existe ainda um pensamento mais silencioso, muito presente dentro da igreja. A ideia de que viver apertado é sinal de humildade espiritual. Como se faltar fosse virtude. Como se nunca ter sobra fosse prova de santidade. Eu cresci ouvindo isso, cresci com medo do dinheiro, medo de faltar, medo de desejar, medo de prosperar. Me ensinaram que dinheiro era perigoso, que riqueza era suspeita, que querer melhorar era egoísmo. Então eu pagava tudo e aceitava o vazio como destino. Por muito tempo eu fiz tudo certo por fora, trabalhava, honrava compromissos, não devia, não enganava, mas por dentro eu vivia em alerta. Qualquer imprevisto me desmontava. Qualquer atraso me tirava o sono. E eu chamava isso de vida normal. Até o dia em que eu parei de ouvir apenas o que me ensinaram. E comecei a ler a Bíblia sem filtro, sem tradição, sem medo de descobrir algo que nunca tinham me contado. Foi nesse processo que eu encontrei um versículo simples, curto, quase escondido, mas forte demais para muita gente pregar. Um versículo que explica exatamente por que tantas pessoas pagam tudo e nunca vêem sobra. Provérbios capítulo 21, versículo 20 diz que na casa do sábio há tesouro e azeite, mas o tolo devora tudo o que tem. Quando eu li isso com atenção, algo mudou, porque esse texto não fala de salário, não fala de economia, não fala de sorte, não fala de sistema, ele fala de comportamento. Ele não diz que o problema é ganhar pouco, ele diz que o problema é devorar tudo. E isso muda completamente a conversa. A Bíblia não está ofendendo ninguém quando usa a palavra tolo. Ela está descrevendo alguém sem governo, alguém que vive no automático, alguém que repete padrões sem nunca parar para refletir. Muita gente cresceu em casas onde tudo era gasto, onde não existia separação, onde não existia conversa sobre dinheiro, onde o mês terminava sempre no limite. Isso não forma pessoas, mas forma pessoas despreparadas. E Deus não condena quem não sabia, mas Ele espera a mudança quando a verdade é revelada. Pagar contas nunca foi o problema. O problema é não ter direção. O problema é viver sempre reagindo. Reagindo ao boleto, reagindo ao atraso, reagindo ao imprevisto. Quando tudo o que entra já nasce com destino de saída, não existe espaço para respirar, não existe margem de decisão, não existe paz. E isso cansa, isso adoece, isso cria ansiedade crônica e depois a pessoa espiritualiza o sofrimento porque não sabe mais o que fazer. Na casa do sábio há tesouro e azeite. Tesouro fala de algo que fica, algo guardado, algo que cresce com o tempo. Azeite fala de provisão contínua, de sustento diário. Isso revela que o sábio não vive apenas para o hoje. Ele honra o presente, mas se prepara para o amanhã. Já o tolo devora tudo. Não separa, não planeja, não governa e depois chama de injustiça aquilo que é consequência. Existe uma diferença profunda entre provisão e sobra, e quase ninguém ensina isso. Provisão é sobreviver. Sobra é governar. Deus promete provisão, mas ensina sobra. Só que sobra não é milagre instantâneo. Sobra nasce de decisões pequenas, repetidas, silenciosas. Muita gente vive sustentada por Deus, mas nunca governa aquilo que recebe. Deus provê, mas não administra por você. Ele envia recurso, mas não separa por você. Ele abençoa, mas não organiza sua casa. E a Bíblia não fala disso apenas em princípios. Ela mostra isso em pessoas reais. Um exemplo claro disso é José do Egito. José não ficou conhecido apenas porque interpretava sonhos. Ele se tornou essencial porque sabia administrar
Quando Deus revelou que viriam 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome, José não orou pedindo que a fome fosse cancelada. Ele organizou, ele separou, ele planejou, ele não devorou os anos bons. Ele transformou a abundância em reserva. Durante os anos de fartura, o Egito tinha tudo para devorar tudo. A colheita era grande, o alimento era abundante. Nada indicava crise imediata. Mas José entendeu algo que muita gente não entende. Abundância sem governo é desperdício. Então ele guardou, ele armazenou, ele construiu celeiros, e quando os anos difíceis chegaram, não só havia provisão, havia sobra. O Egito não apenas sobreviveu, ele governou a crise, porque alguém decidiu não devorar tudo quando podia. Isso é Provérbios 21, versículo 20 em ação. Na casa do sábio havia tesouro e azeite. Já as nações ao redor, que viveram apenas o presente, vieram pedir ajuda. O problema nunca foi a fome. O problema foi a falta de preparo antes dela. E aqui entra uma verdade desconfortável, mas necessária. Quanto mais Deus entrega a alguém que não governa, mais confusão essa pessoa cria. Por isso, crescimento financeiro sem maturidade vira ansiedade, culpa e desperdício. Não é castigo, é proteção. Deus não entrega abundância para quem ainda devora tudo, não porque ele é duro, mas porque ele é sábio. Devora tudo não significa gastar com coisas erradas apenas. Significa gastar sem consciência. Significa não separar nada. Significa não guardar nada. Significa viver como se o amanhã nunca fosse chegar. O salário cai e já tem destino. Nunca sobra silêncio, nunca sobra espaço, nunca sobra paz, e depois a pessoa ora pedindo milagre para resolver algo que poderia ter sido governado com sabedoria prática. Existe um ponto que quase ninguém fala, mas que define destinos. O momento mais perigoso da vida financeira não é quando falta, é quando sobra um pouco, porque quando sobra, o caráter aparece. É ali que você decide se vai governar ou se vai devorar, se vai pensar no futuro ou aliviar o presente. Se aquela pequena sobra vai virar construção ou consumo. A maioria das pessoas nunca sai do zero, porque toda pequena sobra vira compensação emocional. E ninguém gosta de admitir isso, mas gastar também é emocional. Talvez você esteja esperando uma solução espiritual grandiosa, uma oração forte, uma campanha diferente, algo externo que mude tudo de uma vez. Mas muitas vezes a resposta de Deus é simples e silenciosa. Organize, separem, planeje, decida antes. Isso não diminui sua fé, isso prova sua maturidade. Fé não é fechar os olhos para a realidade. Fé é caminhar com consciência. Talvez hoje você esteja percebendo que não é falta de bênção, é falta de governo. E essa revelação muda tudo, porque quando você entende isso, você para de se culpar e começa a assumir responsabilidade. Deus não está te chamando para viver no limite, Ele está te chamando para amadurecer, e maturidade gera paz. Paz gera clareza, clareza gera sobra. Agora, eu quero que você pense com calma na sua vida financeira hoje. Não no sonho, não no ideal, mas na realidade. O que entra, o que sai, o que nunca fica, não para se acusar, mas para acordar. Porque no momento em que você para de devorar tudo, você começa a construir algo que antes parecia. Escolha hoje um passo simples. Leia Provérbios 21, versículo 20 em voz alta. Deixe esse texto sair da página e entrar na sua mente. Pergunte a si mesmo onde você está devorando tudo e onde você pode começar a agir com sabedoria prática. Comenta aqui nos comentários: eu paro de devorar tudo. Essa frase é simples, mas marca uma decisão. Se essa mensagem falou com você, deixa um like para que mais pessoas que também pagam tudo e nunca veem sobra descubram que a Bíblia explica assim. E se você quer caminhar com fé prática, fé madura, fé sem palco e sem medo, se inscreve no canal. Aqui a fé não foge da vida real. Ela transforma. Que Deus te dê sabedoria para viver aquilo que Ele já escreveu sobre você. Esse é o Fé Sem Palco.